Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar sobre pais narcisistas. Já ouviu falar sobre isso? Oi, pessoal. Meu nome é Silene Macedo, para quem não me conhece, sou psicóloga e gostaria aqui de iniciar falando uma frase de impacto. Vocês já ouviram falar alguém chegar assim para vocês e dizer: você te carreguei 9 meses no meu ventre, limpei muito o seu bumbum, você me deve a sua vida? Já ouviu falar alguma coisa semelhante? Pais narcisistas. Não é bolo, não. Os pais narcisistas... Tem um bichinho aqui querendo me pegar? Deve ser um mosquito narcisista. Os pais narcisistas, você deve a sua alma a eles. Porque tudo o que você tem e tudo o que você é porque eles fizeram isso, quando as coisas são boas. E quando as coisas não são boas, é que provavelmente você puxou ao lado do sangue ruim da outra família. Pais narcisistas não têm filhos, eles têm propriedades. As crianças são depósitos de sentimentos ruins que eles têm com o mundo. Na verdade, a tradução que eles fizeram do mundo é extremamente hostil. E eles vão passar isso de alguma forma, não vão ficar com eles não, eles vão repassar isso. Normalmente, são pessoas que viveram, o começo de vida dessas pessoas foram bem difíceis, muito difíceis, não foram pessoas amadas, não foram pessoas investidas, ou foram pessoas extremamente mimadas. E aí não tem limite. Elas vão para o mundo achando que o mundo, elas são o próprio centro do universo. E tudo que acontece em volta é por causa delas. Vítimas. São pessoas teatrais. Tudo acontece porque alguma coisa quis atingi-las. Não se comprometem com coisas que elas fazem, o mal que elas fazem para o outro. Não. Se elas fizeram algum mal a você, porque a culpa, logicamente, é sua, não é delas. Os pais narcisistas não se conhecem, mas os pais narcisistas sabem que estão fazendo maldade. Claro que eles sabem. Os pais narcisistas, eles colocam o filho como aquele que realmente não serve para nada, não é um bom estudante. Ele pode falar mal dessa pessoa, ele pode difamar esse filho. Esse filho, ou ele vai se transformar em outro narcisista, ou ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir se desenvolver na vida, não vai ter força para ir para fora, para lutar pela vida, porque ele sempre vai se qualificar como aquele que não tem, como aquele que não sabe. Ele vai ter que ter uma luta muito grande com ele mesmo, para que ele supere essas questões de quando ele era jovem, de como ele foi criado, como ele foi visto, como ele foi nominado desde o início. Além disso, nós temos a síndrome de alienação parental dentro do próprio processo do narcisista, dentro da própria família do narcisista. Porque muitas vezes o pai narcisista, vamos dizer assim, que é uma mãe narcisista, ele vai alienar o pai, ele vai fazer com que os filhos achem que esse pai é menos, que esse pai não dá conta dessa família, que esse pai não faz, que esse pai é fraco. Você não imagina como é difícil uma criança começar a enxergar desde pequeno que o pai é fraco. Isso tem uma consequência grande. Você tem que respeitar seus pais e ver os seus pais como uma fortaleza no início. É o início de tudo. Claro que isso vai ser desconstruído. Claro que depois você vai perceber que as pessoas não são perfeitas, nem seus pais. Ali na adolescência, o filho vai perceber algumas coisas, vai ficar decepcionado. Isso faz parte do movimento da vida.
Agora, quando você percebe, desde a mais tenra idade, você tem uma ideia de que o teu pai é um homem fraco, teu pai é fragilizado, que o teu pai não consegue fazer as coisas que precisa fazer para suprir a família, isso vai internalizar em você uma figura masculina fragilizada. Isso absolutamente, isso não é bom para o desenvolvimento da criança. Então, dentro da própria família, uma mãe narcisista pode fazer isso com o pai, fazer essa alienação parental, ou o pai fazer isso com a mãe. De forma que esse pai, por exemplo, fale o quanto essa mãe é fútil, por exemplo, o quanto essa mãe não tem dinheiro, o quanto essa mãe não trabalha o suficiente, o quanto essa mãe está gorda, o quanto essa mãe não sabe cuidar de si, de sua saúde, enfim. Definitivamente, você destruir a imagem do seu parceiro para o seu filho, com certeza isso é tóxico para a criança. E a criança vai crescer com aquilo. Essa alienação vai ter sucesso muitas vezes. Só que quais as consequências disso para essa pessoa? Tendo uma imagem desqualificada da figura paterna ou da figura materna. Pais narcisistas fazem com que seus filhos sejam muito infelizes durante muitos anos até se descobrirem como filhos de narcisistas e procurarem ajuda. Fiquem atentos, procurem ajuda se vocês precisarem, percebendo algumas questões dessas, alguns indicadores desse que eu falei, procurem ajuda, ok? Até o próximo vídeo, muito obrigada por estarem aqui comigo.